Hoje eu quero mostrar para vocês como você pode melhorar o seu ROAS, ou seja, o seu retorno de investimento em anúncios através de otimizar o seu funil. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou pegando um exemplo, uma campanha, uma conta que a gente nem usa mais, numa e-commerce de cosméticos que a gente costumava anunciar, e que estava passando por um seguinte problema. Poxa, Gustavo, a gente está anunciando, mas entretanto, todavia, nós não estamos tendo vendas o bastante, de não estar tendo um volume bacana de vendas. E como que a gente fez para resolver, na verdade, começar a solucionar esse problema? Nesse e-commerce estava com alguns problemas internos dele, a gente acabou não conseguindo fazer o planejamento, né, o plano da maneira que ele deveria ser feito. Mas aqui a ideia, a estrutura da campanha, ela começou a ser feita, mas acabou sendo interrompida no meio. Então eu quero explicar para vocês a lógica disso, né, para vocês conseguirem aplicar isso no e-commerce de vocês. Galera, qual que é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente? Existem ferramentas hoje que você pode analisar, que você pode usar, que talvez você conheça, talvez você não conheça, mas que fazem uma diferença absurda dentro do faturamento do seu negócio. A primeira delas é o Clarity. O Clarity é uma ferramenta gratuita que você pode estar instalando dentro do seu site para conseguir mostrar um mapa de calor, as coisas que estão acontecendo dentro do seu site, para entender exatamente onde são os gargalos, ou seja, onde os seus clientes estão parando de comprar de você, onde seus clientes estão parando na jornada de compra. E uma outra ferramenta que é extremamente importante, mas que às vezes é desvalorizada, é o Google Analytics. Galera, Google Analytics é uma ferramenta poderosíssima. Por quê? Porque ele vai conseguir te dar uma riqueza de detalhes muito, mas muito maior do que o gerenciador de anúncios. Porque o Google Analytics, ele vai começar a mostrar para você alguns pontos que ele não mostra. Por exemplo, vou pegar aqui para vocês numa conta aqui aleatória que eu tenho. Pegar aqui da Rima Máquinas, por exemplo. Não, da Mix Makeup mesmo, que é a conta que a gente está trabalhando aqui no exemplo. Quando a gente olha aqui na visão geral, eu vou pegar aqui no período que a gente estava anunciando com eles, tá? Então aqui, obviamente, não vai ter muita coisa. Vou pegar aqui nos últimos 90 dias. Se a gente olha aqui em aumentar as vendas, visão geral, olha só. Eu começo a entender uma série de coisas. A receita que a gente teve nos últimos 90 dias, total de compradores, receita média de compra por usuário. Eu começo a ver, por exemplo, quantas pessoas de fato estão comprando. Se eu olho aqui na jornada de compra, olha só, aqui que é a beleza do negócio. Aqui eu consigo entender onde estão os nossos gargalos. Então eu consigo ver que tem muitas pessoas entrando no site, só que poucas estão conferindo o produto. E dessas poucas, menos ainda estão adicionando no carrinho e menos ainda estão de fato comprando. Então o que eu começo a entender? Poxa, o site da pessoa está com problema. Talvez o problema não está de fato no anúncio, porque olha só, tem muita pessoa acessando. Lembra que no outro vídeo que eu mandei para vocês, eu falei, poxa, a gente pode fazer uma projeção média pelas sessões. Quanto mais sessões, maior nosso faturamento. Mas de nada adianta se o seu site é defeituoso. De nada adianta se o seu site está mal otimizado. Se os seus produtos não estão bem colocados, as promoções não estão claras, se o seu frete está caro. Então isso aqui vai mostrar pra gente isso. Poxa, estamos com um problema provavelmente no site. Gargalos, lembra disso, gargalo, essa é a grande palavra-chave. Então aqui eu tô entendendo o seguinte, muitas pessoas acessando o site, poxa, 1.400 usuários ativos, só que desses, só 116 de fato colocou algum produto no carrinho, ou seja, 17 míseros por cento. Isso é muito pouca coisa. Então aqui eu vou começar a entender outras coisas. Então aqui eu já vou começar a entender alguns gargalos. E como que a gente faz para resolver esse problema de fato? Através dos anúncios, através da otimização do seu site. E nos anúncios que eu vou tratar aqui agora, como que você pode fazer? Galera, existe uma série de coisas que você precisa entender quando você vai otimizar seu anúncio, que às vezes a gente tem aquela falsa impressão do seguinte, poxa, Gustavo, eu vendo moda, né, camisetas, calças, tudo mais, e o meu público eu acho que é tal. Eu quero vender para um público mais jovem, então eu quero vender para um público mais velho. Só que você já chegou a olhar de fato quem está comprando de você? Você já chegou a clicar aqui no detalhamento, por exemplo, e vir aqui em idade e ver quais são as pessoas que mais estão clicando no link, quais são as pessoas que mais estão de fato comprando alguma coisa de você? Você já olhou isso? E quando a gente começa a colocar no período máximo para vocês verem, e quando você começa a analisar esse tipo de coisa, a sua lógica, ela começa a mudar bem mais. Por quê? Porque você começa a entender o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui, que opa, o principal cliente dela, já por resultado, o principal público dela não é o público mais jovem, olha só, é o público mais velho. Isso aqui é o caso de cosméticos. Talvez você fazendo uma segmentação só por idade, às vezes está colocando aí 18 a 64 anos e deixa o pau torar, mas às vezes quando você perceber que você colocar assim na idade, poxa, tem muito mais pessoas de 25 anos acima, pessoas de 35 anos acima comprando de mim do que de 18. Às vezes, segmentando só pela idade, você já vai perceber um resultado muito mais interessante dentro dos seus anúncios do que se você deixar apenas totalmente aberto. E eu sei que no início é normal deixar aberto, tá certo isso. Mas, cara, passou uma semana, poxa, muda a fita, já começa a segmentar, começa a restringir um pouco mais para aquele público que você sente que tem o maior potencial de comprar de você. E isso só de idade. Outra coisa também que é super interessante, poxa, posicionamento. Geralmente o que o pessoal faz? Deixa no advantage e deixa o pau torando. Cara, às vezes está gastando muito dinheiro no Facebook, por exemplo. Aqui não é o caso, mas está gastando às vezes muito dinheiro no Facebook e não está saindo venda de lá. Você tá só mostrando, as pessoas estão clicando, mas ninguém está comprando. E no Instagram, que às vezes está gastando pouco dinheiro, está vendo muito mais vendas de lá. Então, às vezes é interessante você tirar o posicionamento do Facebook e colocar só no Instagram.
Você vai otimizar a sua verba, vai forçar o Facebook a usar mais verba em um posicionamento específico e pode ser que a partir desse posicionamento você tenha mais vendas. Outro ponto muito importante, igual eu vi vocês comentando no grupo, pô, aqui eu coloco 20 anúncios e tudo mais. Cara, quantidade de anúncios, ela depende muito. O que eu faço aqui na agência e dá muito certo, tá? Via de regra, 6 anúncios por conjunto no máximo, dependendo do seu orçamento. Às vezes a pessoa tem um orçamento muito grande, igual essa cliente que ela não tinha um orçamento muito alto, ela investiu uma média de 700, 800 reais por mês. Que para e-commerce não é tão alto assim, né? O ideal é, pô, a partir de 2 mil reais por mês seria assim, um mundo ideal. Claro que dá para investir com menos, dá para ter resultado com menos, só que a escala é bem menor. E, cara, às vezes, por exemplo, você vai colocar aqui, pô, 20 reais por dia nesse anúncio, que tem 6 reais só para alcance. Vou pegar aqui um de compra, 9 reais por anúncio. Cara, olha só, tinha 3 anúncios ativos aqui. Por quê? Porque não faz sentido eu jogar 9 reais para 20 anúncios. O Facebook não vai conseguir usar essa verba. Uma coisa está investindo 50, 100 reais por dia em um único público. Outra coisa está investindo 10, 20 reais por dia em um único público. O Facebook simplesmente não vai conseguir entregar para tudo. Então o que eu faço que dá muito certo? Pô, 3, 4, 5, 6 anúncios no máximo por conjunto. Exatamente para ele fazer essa competição bacana. E aí eu espero aí 2, 3 dias, avalio o resultado. Poxa, eu percebo que um anúncio, por exemplo, gastou muito dinheiro, mas não teve compra. Pauso ele e subo outro. Não tem problema, você vai pausando e subindo. E para sempre estar fazendo essa competição saudável. Para que você consiga ter aí estoque, consiga ter armamento. Ah, Gustavo, mas então o que eu faço com os 20 anúncios? Sobe eles, mas deixa pausado, igual tá aqui. Aqui tem 6 anúncios ativos. Cara, aqui eu cheguei a rodar todos? Acho que cheguei. Esse aqui, por exemplo, não rodei. Música de limpeza, olha só. Pô, cara, eu poderia pausar esse aqui e subir esse, por exemplo, para avaliar resultado. Mas não tem necessidade de eu subir todos os 6 ao mesmo tempo, porque o investimento aqui é 9 reais por dia, cara, é muito pouco. Entendeu? Agora, se estivesse rodando aqui um anúncio, pô, sei lá, 30 reais por dia, aí é mais interessante subir os 10. Entende? Então você precisa ter essa expertise e entender o seguinte, poxa, quanto dinheiro tá gastando em cada anúncio de fato? Você olha aqui, pô. Olha aqui, valor usado. Cadê? Valor usado. Pô, que gastou 11 reais, que gastou 84 reais, 277 reais. E você analisa, pô, gastou 277 reais. Meu, quantas vendas que teve? Ou para 4 vendas, 69 reais por compra. Ixi, isso aqui não é tão interessante assim. Mas quando a gente vai subindo aqui, olha só, você gastou 5 reais e teve uma compra. Com a D06, esse anúncio já é bem mais bacana. Por que você não investe nele? Quando você deixa tudo ativo ao mesmo tempo, você não consegue fazer essa troca. Por quê? Porque o Facebook vai ficar isso aqui. Gastou 36 centavos, 13 centavos, 3 reais. Ele não mostra. Então, quando você deixa poucos anúncios, o Facebook vai forçar o verba nesses poucos anúncios, você vai conseguir ter uma variedade de resultado muito mais interessante, certo? Então, quando você começa a fazer esse tipo de análise, usa o Analytics, usa o Clarity e começa a fazer essa análise, às vezes, por detalhamento ou por valor gasto, você vai começar a ter um direcionamento muito maior do que fazer e o que não fazer para conseguir segmentar e, obviamente, otimizar os seus resultados. Esse exemplo que eu peguei aqui dessa marca, ele não é muito bom porque ela investiu pouco e tudo mais, teve alguns problemas internos da própria empresa, que acabou que a gente não conseguiu prosseguir com o planejamento da maneira que deveria ser feito. Mas o fato é o seguinte, cara, dá pra gerar um resultado muito bacana. Existem outras marcas de negócio local que a gente atende, de pizzaria e negócio que às vezes é só WhatsApp, que a gente tem um retorno pro investimento altíssimo. Vou mostrar um exemplo pra vocês. Pô, eu atendo um designer, por exemplo, que é o Camu. Pô, eu atendo esse designer, cara, o resultado dele é maravilhoso. Ele teve aí quase 25 mil de faturamento em 15 dias de anúncio. Por quê? Exatamente, aqui tem que pagar na segunda-feira. Assim, por quê? Porque exatamente a gente fez esse funil de compra, a gente entendeu qual que é o público mais provável dele comprar, e aqui dele tá extremamente segmentado. Se você olhar aqui, é a galera, pô, que tem interesse, o lookalike, né? A galera que já interagiu com ele de alguma maneira, ou pelo menos é semelhante àquela que interagiu com ele, e a galera mais velha, 30 anos acima, porque é a galera que tem dinheiro. Às vezes, no seu caso, você não tá vendendo o que está aparecendo com as pessoas que não têm dinheiro. Ah, Gustavo, mas minha marca é jovem, tá? Mas sua marca é jovem, você cobra 120 reais por camiseta, ou 200 reais por camiseta, sendo que o seu público às vezes nem trabalha, entendeu? Então, quando você começa a entender esse tipo de coisa, o seu jogo muda. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ele ficou um pouquinho mais longo que o anterior, deu aí quase 10 minutos, mas é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência até o momento, e espero que esse vídeo possa ajudar vocês a conseguir crescer no seu e-commerce cada vez mais. É isso aí, valeu, tchau, tchau.